Bom dia aos nobres vereadores, senhores e senhores da assistência, quem está acompanhando de casa nas redes sociais. Eu já comentei a semana passada e eu não poderia deixar de vir nessa tribuna para falar de um assunto nacional. Vocês vejam bem, está sendo votado lá no STF o piso que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, o piso da enfermagem, que o ministro Barroso fez ali uma liminar no dia 4 de setembro, suspendendo a lei. O que eu quero dizer para vocês que o Supremo Tribunal Federal, eles têm que fazer a função deles. Qual que é a função do Supremo Tribunal Federal? É o guardião da Constituição. E eles só devem agir quando tiver uma lei que ela seja inconstitucional, que ela esteja afrontando a Constituição. E não é o caso dessa lei. Essa lei ela foi feita na Câmara, foi feita no Senado, foi feita audiência pública e foi verificado todos os trâmites que tinha que ser feito, o rito que tinha que ser feito. E ela foi suspensa por 60 dias, porque o ministro Barroso, ele acha, porque ele não é administrador público, ele não foi eleito pelo povo, ele não representa o povo. Quem representa o povo é vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. É essas 4 categorias que representam a população. Não é o ministro 1 ou 11 do Supremo Tribunal Federal. E o que me deixa eu mais indignado é que quem deveria, parece que o enfermeiro não é trabalhador. Quem deveria estar defendendo o trabalhador está quieto. Está 5-3 a votação lá no Supremo. Os outros 3 ministros que falta votar, têm que votar contra para que a lei seja vigorada e a prefeitura, os municípios, a União, que tem que pagar o piso do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem e de parteiras, podem pagar. Então já votou contra o próprio ministro Barroso, que fez a liminar, votou contra o Alexandre de Moraes, votou contra o Lewandowski, a Carmen Lúcia e o Toffoli. Esses 5 ministros votou contra. Ontem votou 3 ministros. 2 ministros foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça e o Cássio Nunes, votou a favor da lei. E o Fachin, no final da noite, também votou. Falta votar Rosa Weber, falta votar o Luiz Fux e falta votar Gilmar Mendes. Esses 3 têm que votar a favor para que seja 6-5 e comece a pagar. O que o ministro Barroso disse? Que os municípios, o Estado, a União, não têm condições de pagar. Como eu disse já semana passada, o prefeito, o professor Rodolfo, falou que se a lei estiver vigorando, o município de Vargem da Paulista tem condições de pagar o piso para os seus enfermeiros, para todos que estão nessa categoria. Então, eu penso assim que os outros municípios também. Por quê? Porque isso a gente percebe que é ano eleitoral que estão fazendo isso. Porque foi votado um piso do professor e ninguém falou nada. O piso do professor foi pago, não era ano de eleição, não tinha nada a ver com política. Então, eu acho que a Suprema Corte ela tem que agir dentro da lei, ela não tem que agir com político. O político é o Senado, é a Câmara e é o presidente que faz as leis. Por quê? Que um faz as leis, outro executa, e o judiciário está lá para verificar se ela está certa ou está errada, para balancear. Você pode ver que o advogado é uma balança. Por quê? Para um lado não ficar penso a mais que o outro, para ter a equidade. Então, eu acho que essa lei, ela tem que vigorar. Espero que esses ministros, os outros 3 que faltam, acompanhem os que votou contra a liminar, para que os enfermeiros passem a receber. Pessoal, quem daqui que fica internado, passa o médico, ele visita 10, 12, 15 pessoas num hospital e ele já vai visitar outras pessoas em outro hospital. Quem fica lá para cuidar de você é o enfermeiro, que vem lá, vem dar banho, vem trocar fralda, vem aplicar o remédio. E eu vejo todo mundo quieto, ninguém comenta nada. Deveria estar fazendo uma revolução. Quem defende trabalhador,
Eu acho que todos os políticos, independentes de partido, defendem sempre o trabalhador. Ainda mais uma categoria dessa. Comparando com o professor, se nós fazermos uma comparação, para cada 10 enfermeiros tem mais de 100 professores. E os municípios não quebrou, não faliu. O dinheiro que veio deu para pagar todo o piso de professor. Inclusive aqui foi pago até, como é que diz lá? A progressão foi feito, a primeira turma que recebeu aqui em Vargem Paulista no final do ano passado foi professor, depois foi pessoal da saúde, infraestrutura, foi dividindo. O prefeito pagou, então os estados e os municípios têm condições de pagar. Eu espero que outros políticos, o próprio... Eu fico bobo da Câmara e o Senado que fizeram a lei não é inconstitucional e eles não peitam, eles não falam lá. Nós estamos longe aqui. Temos voz, essa voz pode chegar lá? Pode, mas quem pode fazer isso é o Senado Federal. O Senado, o ministro é indicado pelo presidente da República, é sabatinado no Senado e aprovado ou reprovado, eu não me recordo nem a reprovação de um ministro no Senado, e o Senado é o órgão da República que pode caçar o ministro do STF, e fica tudo na boa, fazendo festinha, vai lá tomar um vinho, vou conversar. Não, a lei foi feita aqui e vai ser cumprida. Nós fazemos lei aqui na Câmara Municipal, ela chega lá no Executivo, ele sanciona ou veta. Mas quando ele veta uma lei é porque ela é inconstitucional, não pode ser feita por nós vereadores. Se a lei não foi vetada pelo presidente da República, ela foi sancionada porque ela não era inconstitucional, porque ele também tem equipe jurídica dele lá. E todos os constitucionalistas que eu tenho pesquisado, José Afonso da Silva, o próprio Michel Temer, Ives Granda Martins e outros juristas de renome no nosso país, está dizendo que a lei foi feita constitucionalmente. Foi feita dentro dos requisitos que preenche. Então eu fico aqui, o meu repúdio dessa liminar e de quem está votando contra esse piso da enfermagem que merece, como outros trabalhadores todos, esse aumento de ter um salário digno e que corre um risco muito grande. A categoria que mais perdeu profissional foi enfermeiro e médico na pandemia. Olha o risco que eles correm lá dentro dos hospitais, dentro das unidades básicas de saúde, dentro das UPAs. E a pandemia a gente ainda sabe que tinha. E outras doenças que eles estão correndo o risco de ser contaminado, transportar talvez em 1 hora, 2 horas, depende da cidade, dentro de uma ambulância fechada, chovendo, com a pessoa enferma. Então, é justo que essa lei, que essa liminar seja derrubada e que os enfermeiros passem a receber o piso, o qual foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. Muito obrigado.